Olá, como que você está? Eu espero que você esteja bem. E sobre o que eu vou falar hoje? Fobia de agulha. Conhece alguém que sofre deste mal? Você já passou mal ao tirar sangue? Ou ter que fazer um procedimento, ir ao dentista e o pânico de agulha fez o seu coração acelerar e faltar ar e sentir aquela sensação de desmaio ou até mesmo desmaiar? Então, esta era a minha realidade alguns anos atrás. O que acontece com o nosso corpo quando passamos por uma crise de ansiedade por causa do pânico de agulhas? O que pode ser de ajuda? Só que antes disto, para vocês se alegrarem aí um pouquinho, vou contar uma situação particular muito constrangedora. Há alguns anos atrás, há uns bons anos atrás, tipo uns 15 anos atrás, eu estava aqui no pronto-socorro da minha cidade, estava com uma crise de sinusite muito forte, com muita febre, era final de semana. Enfim, fui no pronto-socorro e eu já fui pensando, eu estava tão ruim, que eu pensei, se o médico me passar um antibiótico, eu vou aceitar ele passar intravenoso, porque eu não vou aguentar esperar até o remédio fazer efeito via oral. Enfim, fui lá, consultei, preparei a minha mente, falei, ó, tá tudo bem, você não vai passar mal, né? Você já está passando muito mal, não tem como piorar, né? Ficar pior do que isto. Então, vai lá, consulta, fica tranquilinha, toma o seu remédio e volta pra casa. Enfim, quando eu cheguei na sala de espera, geralmente os pronto-socorro têm estas salas, né, de espera para se aplicar a injeção. Chegou uma criança com a mamãe, chorando e falando, por favor, mamãe, vamos embora, eu quero ir embora daqui, eu não quero injeção. E eu lembro que eu falei assim, olha, vai ficar tudo bem, vai ser só uma picadinha, rapidinho você vai sair de lá, eu vou antes de você, e você vai ver, vai ser rapidinho, é só uma picadinha. Pois é, entrei dentro da sala para tomar a injeção. E a pessoa preparou, veio com a injeção, nem era uma injeção tão grande, e nem era uma agulha tão grande. Enfim, quando a pessoa começou a aplicar, a única coisa que eu me lembro foi de dizer, moça, as minhas vistas estão escurecendo. Quando eu acordei, eu estava na outra sala, sentada numa cadeira de rodas. Eu tinha desmaiado. Foi voltando aquela longe, assim, as conversas muito longe. E aí a moça estava ali do meu lado, perguntando se eu estava melhor, se eu estava bem. E aí eu pensei naquela criança que me viu saindo de cadeira de rodas daquela sala quando eu falei que seria apenas uma picadinha. Enfim, eu espero que ele tenha tido uma experiência bem melhor do que a minha, que ele não tenha desmaiado, né? Bom, eu venci esse medo de agulha. Hoje eu tiro sangue, se precisar de tomar soro, uma necessidade, não tenho pânico de agulha. E aí eu vou compartilhar com vocês primeiro o que acontece com o seu corpo quando você entra numa crise de ansiedade. A sua caixa de comando passa a mensagem que você está em perigo. Esta mensagem faz as suas glândulas suprarrenais, sim, lá nos rins, produzir muita adrenalina. Para quê? Para luta ou fuga. Porque entende-se que você está em perigo. E aí vem as palpitações, a falta de ar, muitas das vezes, né? O desmaio, como acontece, enjoos, né?
e todo esse mal-estar. Às vezes a pessoa fica dormente. É isso que acontece numa crise de ansiedade. Por que eu relatei isto para você? Porque o seu corpo, quando você sofre esse pânico, este medo, ele entende que você não está seguro e ele te prepara para reagir. Então, uma das coisas que vai ajudar, que vai ser de grande ajuda, é você passar a mensagem que está tudo bem. Opa, peraí, não precisa produzir adrenalina não, eu estou bem. Algo que também será de grande ajuda é você fazer a técnica de respiração que eu já ensinei aqui, né? Fechar os olhos, inspirar e assoprar. Faça esse mecanismo calmamente. Inspire profundamente, assopre devagar e vai passando a mensagem: estou seguro, estou segura, tranquilo, sereno, protegido, tá tudo bem. Uma outra coisa que vai ser de grande ajuda é fazer uma terapia. Por que a terapia é tão importante? Provavelmente você desenvolveu esse pânico, não é agora, não foi na adolescência, foi lá na infância. Estima-se aí de 4 a 5 anos e pode ser que comece antes também. Geralmente os bebês, as crianças são muitas injeções, né? Na primeira fase da nossa vida. Então ali, sentir aquele objeto, né? É um objeto estranho, não é um objeto que pertence ao seu corpo, que você fala, tudo bem, pode vir, você pertence ao meu corpo. Não, por assim dizer, é uma invasão. Já se sentiu assim? Como que aquela injeção, aquela agulha estivesse invadindo o seu corpo. E aí aquele nervoso. Daí aquele pânico nas crianças. Então você identificar qual foi a primeira vez que isto aconteceu e reprocessar, lembra-se que lá no seu inconsciente, esta cena, ela está carregada de energia. É como se estivesse acontecendo hoje. Então você identificar, criar uma imunidade emocional por se expor àquela cena, por acolher aquela cena, por digerir aquela cena, vai desligar esse curto-circuito emocional. Uma vez que não tem curto, não tem energia que emana para o seu corpo. Então, da próxima vez que você fizer qualquer procedimento que envolva uma agulha, você não vai mais acender, né? Como que um alarme, né? Tocando, opa, você está em perigo, e aí as suas glândulas suprarrenais começam a produzir adrenalina e vem a crise de ansiedade. Isso não mais vai acontecer. Então, primeira coisa, reprocesse, tá? No dia a dia, fazer a técnica de respiração também ajuda demais. Uma terceira didática que eu gostaria de compartilhar com vocês é remodelar a sua maneira de pensar. As sábias escrituras sagradas cita esta mensagem, né, para a gente transformar a nossa maneira de pensar. Então, a mensagem que ficou de quando você era criança é que a agulha é perigoso, que você tem que fugir, que você tem que gritar, que você tem que sair correndo dali. Isso na mente de uma criança. Novamente, as escrituras já diz que quando éramos criança, pensávamos como criança, raciocinávamos como crianças. Mas agora que eu cresci, sou uma adulta, um adulto, eu tenho que eliminar as características de criança. Como você pode fazer isso nessa terceira dica?
você pensar na agulha. Quais são os benefícios de uma agulha? Para que serve? Se não existissem as agulhas, como tiraria o sangue? Como ia detectar as doenças? Como que ia fazer a imunização destas doenças, como o Covid, a gripe e todas aquelas vacinas que tomamos no início da nossa vida que vão nos proteger? Então, você começa a pensa na agulha. Imagina agulhas grandes, pequenas, aquelas, a ponta da agulha mesmo, né? Não só a seringa, mas a agulha mesmo entrando, a parte de metal ali, né? E aí você vai começar a se imaginar dela entrando e pensando, olha, isso aqui vai ser pro meu bem. Porque por meio deste procedimento eu vou descobrir se eu estou ou não bem, qual a doença, e se eu estou bem, ótimo. E se eu preciso receber uma anestesia no dentista, já pensou fazer um procedimento sem anestesia? Bem-vinda, agulha! Você vai reformular sua maneira de pensar. Ok? Então começa a pensar em tudo positivo a respeito da agulha. Por assim dizer, se formos analisar a grosso modo, a agulha, por assim dizer, é um troféu neste sistema, onde as doenças estão aí, onde nós precisamos de tratamento, precisamos de diagnóstico. Então a agulha é sim muito importante. E vai pensando isso no dia a dia, vai remodelando, transformando a sua maneira de pensar. Um quarto ponto e mais uma didática é você respirar, fazer essa técnica de respiração, pegar um material pontiagudo, né? Aqui eu tô com caneta, né? Mas a caneta vai riscar, né? Primeiro você vai passando as mãos sobre as suas veias, vai passando, vai falando que tá tudo bem. Lembra que seu organismo foi projetado para agir. Então, né, se você começa a ficar ansioso, ansiosa, respire e passe. Olha, eu estou bem, tá? Não precisa de produzir adrenalina aí não, tá tudo ok, tá? Lembra que esta é sua caixa de comando e quem controla ela é você. Então, passa as mensagens certas para que seu organismo haja de modo correto. Então, você vai começar a passar a mão, né? Vai lá, vai fazendo este movimento. Daí a pouco, com este material que você vai, por assim dizer, repetindo aqui esse processo, né? Fecha a mão, né? Para as veias ficarem maiores, né? E vai fazendo. E aí você vai começar a imaginar a pessoa chegando com a agulha entrando. Lembra-se, a agulha é amiga, ela traz benefícios. Porque ao fazer isso, aquela maneira de pensar da criança vai ser substituída por uma nova crença. Ou seja, você vai desconstruir aquela crença antiga de pânico, de medo, para reconstruir uma nova crença. Que é necessário fazer esse exame, que a agulha é amiga, que a agulha não é inimiga. E é rápido, né? O processo geralmente é muito rápido. Tem pessoas que fazem alguns tratamentos que a agulha fica ali o tempo inteiro, são dolorosos e até pior. E eu já vi muitos vídeos engraçados e eu lembro de muitas situações engraçadas que eu passei por causa deste pânico de agulhas. Então, eu não passo mais por este pânico, viu, gente? Reprocessei tudo que tinha para reprocessar e hoje é muito tranquilo, né? Ir fazer um exame, nem dá mais aquele frio na barriga, aquele desconforto. Eu espero que seja assim para você também. Qualquer dúvida já deixe aqui nos comentários. Eu agradeço, tá? Todo o carinho, né? Toda a colaboração de vocês, esse trabalho em equipe que temos feito. E é graças a vocês assistirem, comentarem, que eu tenho a possibilidade de continuar fazendo vídeos aí importantes e com a perspectiva do YouTube divulgando esses vídeos cada vez mais. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau!